Esse é o podcast dos 4 elementos, causes e cases do mundo corporativo toda semana. Eu não conheço a sociocracia. Aí minha pergunta, aí eu vou só devolver para eu continuar aqui. A sociocracia, ela é hierárquica ou é horizontal? Como é que é isso aí? Até onde eu sei aí, Pedro, eu nunca me aprofundei no tema, também faz parte de um sistema horizontal, não hierárquico. Horizontal. Tá legal. Aí essa questão de alguém que fala e ninguém contesta, pode ser uma liderança onde o cara tem algum cargo de chefia, pode ser uma liderança técnica. Sabe, a gente já pegou isso, aquele cara que tem sempre uma coisa a acrescentar e ele é tão bom que as pessoas ficam com medo de, se eu falar aqui, eu estou falando besteira. Então, a questão do horizontal é que as pessoas compartilhem o que elas pensam. Uhum. Não poderia. E nesse caso de uma pessoa que tem esse tipo de personalidade, fala e fica olhando assim, quero ver quem vai ser o maluco que vai me contestar. Teria que ser, eu acho que foi o Alejandro que falou, o RH tinha que trabalhar com essas pessoas para que elas baixassem a bola, cara. A gente está aqui para colaborar. Horizontal é colaboração, cara. Então, se o cara tem aquela postura de, como você falou, né, João? Eu falo, tenho opinião forte, eu sou o melhor técnico aqui, cara, mas você pode não ter uma inteligência emocional para a gente tomar as melhores decisões. Então, você não está compartilhando nada, você está mandando, você não é chefe de ninguém, mas acabou sendo um cara autocrático. Tá? E existem maneiras, até no horizontal, para resolver, no vertical, para resolver isso. Só que é uma combinação de coisas. Já ouviram falar no Mission Command? É que você tem lá em cima, você tem um propósito, que você compartilha esse propósito com quem está lá embaixo. Uhum. Mas só que como é que você compartilha? Vocês vão ver a analogia disso com uma outra coisa. Só como é que você compartilha isso? Você dá a ideia central para as pessoas que estão embaixo, para que elas tomem decisão em cima desse grande propósito. Quem criou isso foi o Napoleão Bonaparte. Porque como é que você acha que ele ganhou aquelas batalhas todas? O propósito é esse. Se vocês entrarem pela lateral, vocês já sabem que a gente precisa dominar assim, assado. Não dá para os caras estar lá no campo de combate, volta. Napoleão, o que eu faço agora? Não dá, cara. Então ele dava aquela diretriz e a galera lá tomava a decisão. Ele ganhava um monte de batalha assim. À medida que ele ia ganhando batalhas, o exército alemão, isso, lá, estou falando de vovô Bolinha, tataravô Bolinha. Então, nessa época aqui, o exército alemão aprendeu isso e foi evoluindo em cima dessa técnica. Hoje eu vejo muita analogia disso com o OKR, porque você tem um propósito lá e as outras pessoas, quem está nas camadas de baixo, vão, em cima desse propósito, vão criando suas métricas. Eu vejo também uma maneira de juntar esses pensamentos, fazer com que o que a gente começou aqui falando, fluxo de informação, a informação não fique parada nas poças lá dos silos. Tem o Team Topologies. O Team Topologies é para fazer o negócio fluir. Então, não necessariamente a gente vai precisar de uma organização horizontal para fazer o tal do Sense and Respond. A gente pode fazer isso. As cadências do Kanban, cara. As próprias cadências do Kanban, todas elas têm um propósito de fazer a informação chegar lá da maneira mais rápida. Entendeu? Então, eu vejo muito essa questão do horizontal com organizações pequenas, startups. Mas uma organização grande, cara, os próprios caras com quem eu fiz esse treinamento, a gente perguntou, alguma organização grande está usando isso? No momento não. É difícil, cara. No momento não, né, cara? Mas se você lê o Holacracia, o cara vai te dizer, não, tem algumas organizações, cara, mas assim, se você criou o método, é uma coisa. Agora, esse cara tem que estar dentro da organização, treinar esse pessoal, e mesmo assim é consenso aqui entre nós. Apesar do consenso ser uma coisa meio... Mas somos só 4, acho que dá para chegar no consenso. Cara, somos seres humanos, como é que você vai fazer a cabeça de todo mundo apontar para o mesmo lugar? E essa questão aí do horizontal, o fato de não ter chefe, eles trabalham, que nem o corpo humano, eles têm círculos,
O O2 também tem isso, o Lacracia também tem isso. São círculos onde cada um tem a sua funcionalidade. Então, desses círculos é que surge o Sense and Respond, e a organização vai crescer, vai evoluir em cima dessas dificuldades, dessas restrições, dessas tensões. Eles têm até um tempo para isso, dessas tensões que vão surgindo nesses círculos. Eles compartilham isso, pode ser que uma tensão num círculo influencie no outro, e a gente tem que tomar decisão junto. É assim que funciona. É bonito, né? O Lalu, lá no Reinventando Organizações, falou de verdade, cara. Eu acho muito romântico. Acho que quem falou esse romantismo no começo foi... Eu acho muito romântico. É bonito pra caramba. Mas, assim, eu ainda estou com a organização vertical, não no sentido de comando e controle, mas com essa combinação de coisas. O OKR, Mission Command, cadências, Team Topologies, e para você tentar amenizar esse problema. Excelente. Ô Pedro, então, Pedro, Alejandro e Michel, a última pergunta aqui antes das nossas considerações, né? Mas supondo que a gente está aqui criando uma organização, tá? Então, trouxe aqui uma ideia e é totalmente inovadora. Eu apresentei aqui para vocês, os 4 elementos aqui estão, né? Olha que interessante, eu acho que a gente vai ficar milionário. Mas eu trago na minha proposta, olha, por enquanto os 4 elementos aqui, né? Até que a gente se expanda aqui de maneira exponencial, vai ser holocrática. Né? Então, todo mundo aqui ser tratado da mesma maneira, com as mesmas decisões, com os mesmos poderes e com a mesma voz. Pedro, vou começar com você, que já foi o último aqui agora, né? Tá dentro do barco ou não? Você vem para essa ideia inovadora? Eu tô dentro do barco porque é uma coisa que eu estava até pensando em cima desse tema. Se você começa pequeno aplicando isso, à medida que a organização vai crescendo, você vai ter que se adaptando e fazendo com que isso funcione a cada vez mais, né? Se você vai para uma organização tradicional, onde o negócio já é enorme, para você colocar isso, bicho, de verdade, esquece. Esquece, aí é o romantismo. Mas eu acho que se a gente começar pequeno, umas 4, dá para a gente implementar sim. É como os caras falam mesmo, numa organização pequena dá para fazer isso. E só adaptando à medida que cresce. Não pode deixar correr solto, senão você perde o controle, aí nem o vertical, nem o horizontal, nem o inclinado, nenhum vai funcionar. O contraste é grande, exato. Michel, você está dentro do barco ou não? Vamos para essa aventura? Estou dentro, sim, nesse contexto. Acho que um ponto legal que o Pedro trouxe, assim, quando a gente é pequeno, né, a gente consegue ter uma sincronia de pensamentos aqui, né? Aí, né, no futuro, né, a gente vai contratar 10 pessoas aqui, né? Aí, assim, nós que começamos a parada, né? Então, assim, dificilmente você vai ter, os caras entraram depois aqui, a ideia é nossa, a gente que começou, a gente, né, que cortou o mato alto, né? Então, assim, é romântico querer achar que os outros 10 que vão chegar, né, daqui a um tempo vão estar na mesma linha de pensamento, vão ter os mesmos objetivos que a gente. Eu acho que aqui com um grupo pequeno, acho que funciona. Não, mas você falou, conforme você vai escalando, cara, aí a complexidade, aí os outros que vão entrar, assim, cara, aí siga o líder, cara, porque a gente, assim, a gente que idealizou a parada, e, assim, o direcionamento vai ser dado por esse grupo aqui, né? Então, é o que acaba acontecendo aí nessa empresa também, né? Pensa, né? Antes de passar aqui para o Alejandro, mas pensa, né? Nós estamos em 4 agora nessa ideia inovadora, mas daqui a um tempo nós chegamos a 60 aí, colaboradores. Só que dentro desses 56 que entraram depois da gente, tem ali um rebelde, né? Que falou assim, porra, a ideia é altamente inovadora, mas vocês viram aqui meu resultado, pessoal, que eu trouxe aqui 200 milhões de reais aqui em 2 meses. Bora comigo, bora fazer alguma coisa. E esse rebelde, ele pode estar ali depois levando, né, pessoas para o lado dele, e aí quando a gente vê, a gente tem aqui 2 domínios em alto conflito e alto brigas, né, e discussões que podem aparecer. Alejandro, você está dentro aí desse projeto ou não, cara? Você vai entrar? Tô dentro, mas com restrições. Diga. Por quê? Quando é pequeno, ok, né? Assim, temos um nível de confiança, mas a questão é
quando a organização cresce, vamos supor que nós conseguimos lançar um MVP, conseguimos achar um segmento de mercado e vamos crescer assim, de forma... Eu ainda gosto, porque os diretores gostam desse crescimento exponencial, né? Para mim, isso daí foi um dos piores conceitos que se criaram no mercado. Deve ter um tempo polêmico depois, né? Porque cresce de qualquer jeito, frágil e empresas não duram muito tempo. Mas, enfim, depois podemos discutir sobre isso. E aí a questão é a seguinte, né? Como que vamos contratar gente de forma rápida? Nós vamos ter restrições, né? Lembrando um pouquinho do Goldratt, né? Das restrições, sempre vai ter uma restrição aí no crescimento. E eu acho dificilmente conseguiríamos contratar gente de forma muito rápida para compor, né, nossa empresa aqui e usando a holacracia, né? Questão, né, de pessoas que querem trabalhar dessa forma, questão técnica. Então, assim, tem um perigo aí, né? Então, talvez a gente não consiga, como falamos, né, quando está crescendo, e ainda crescendo de forma muito rápida, contratar pessoas certas para esse tipo de sistema de trabalho. Então, esse daí... Por quê, né? Aí, para não me alugar, para finalizar, eu trabalhei numa transformação digital, em que começamos com 5 squads, a empresa adorou, e aí, ok, carta branca para contratar gente. De 5 squads, fomos para 40, em menos de um ano. Mas o que acontece? Você não consegue encontrar gente qualificada. Você vai contratando gente que, tipo, não tem no mercado, você não consegue. E aí você vai contratando pessoas sem experiência, ou nunca trabalhando com aquele papel. Aí o que vai acontecendo vai ficando cada vez mais complexo, né? Vai caindo a qualidade, né? E aqui seria a mesma coisa, eu acredito, né? Então, se for crescer de forma exponencial, né? Entre aspas, né? Contratar gente, é como você falou, né? De repente contrata uma pessoa que não está aderente a dar um fit cultural, né? E aí começam os problemas. Né? É a dor do crescimento. Né? Boa, excelente. Eu consegui entender aí tuas restrições, Alejandro, mas é bom que você está dentro do projeto aí também. Ó. Pessoal, a gente caminha aqui pro final. Eu queria ouvir de vocês aí as considerações finais, né? No nosso podcast aqui a gente sempre tem essa parte, né? Onde cada um aí opina. Eu vou começar aqui pelo Michel. Michel, essa discussão que a gente teve desse tema aí que a gente já viu, eu já vi muita polêmica, principalmente aí em publicação no LinkedIn. Aí são as duas forças e os contrastes discutindo, mas o que você acha de tudo isso aí, cara? Qual que é a sua consideração final sobre o tema? Minha consideração final é que eu vejo ainda ser um pouco utópico, a gente chegar num modelo que funcione bem, né? Acredito que essas disfunções eventualmente vão acontecer, né? Que a gente falou, de motivações, pessoas têm interesses diferentes, querem buscar coisas diferentes, então quando isso acontecer, você vai criar aí movimentos, né, pode ser movimentos separatistas dentro da própria empresa, né, como foi comentado aqui, né, pessoas que não estão de acordo ali com o que está sendo imaginado, né, então assim, quando você tem grupos menores, acredito que seja mais fácil, né, fazer uma implementação disso, mas acredito, à medida que você cresce exponencialmente, você vai ter esse tipo de problema, porque, enfim, tem pessoas ali que só vão querer trabalhar e tem pessoas que só vão, que, enfim, vão querer mudar 180 graus o rumo das coisas. Então, assim, gostaria mesmo de ver um case que funcionou isso bem na prática por bastante tempo. Né? Então, essa é a minha consideração final aí. Boa, excelente. E tô contigo, tá, Michel? Eu também tenho curiosidade, então se alguém aqui que estiver ouvindo aqui no nosso podcast tem algum case ou conheça uma organização que funciona dentro desses modos que a gente discutiu, pode colocar aí nos comentários que eu vou ter muito interesse em aprofundar. Alejandro, suas considerações finais, meu amigo. Bom, a ideia, na teoria, é muito, muito bacana. Eu gostaria de acreditar, eu apoiaria, eu gosto desse conceito, mas... Hoje não vejo como funcionar. A questão da nossa sociedade, um mundo muito polarizado, muita discussão e ninguém escuta o outro, enfim. Tem que ter rótulos, né? Então, assim, hoje nesse momento, é quase impossível. Quem sabe aí, nossos filhos, nossos netos, né? Escutem nós aqui, né? Daqui 30, 40 anos e... Nossa, não. Eu torço para que dê certo.
mas eu acho que hoje é bem utópico, tá bem romântico. Mas eu torço aí, mas no fundo eu torço para que esse aí conceito funcione, mas eu acho que hoje não daria certo. Boa, excelente. Pizza, grande Pedro, diga aí, o que você acha, cara, suas considerações finais? Pô, depois dessas feras falando, né, que rabuda que você me colocou. É difícil, né, cara? É difícil. Né? No primeiro episódio, toda vez que eu falava depois de alguém, eu nem sabia o que dizer também, cara. Considerações finais é o seguinte, tudo se resume ao ser humano. Então, eu trabalharia numa organização assim, horizontal, em cima daquelas lideranças, daqueles círculos, daqueles pequenos círculos que existem numa organização horizontal. Por quê? Seja ele um líder técnico ou um líder que está ali para supervisionar, não sei o grau de liderança dele, mas trabalhar em consonância junto com o RH. E acho que é uma responsabilidade grande ali é do RH trabalhar com esses líderes. E os líderes irem cascateando ali para os grupos. Por quê? A ideia do horizontal é que os grupos tomem as decisões e tragam as tensões que eles chamam lá. E essa tensão pode esbarrar em outro. Então, para mim, é fundamental trabalhar essas lideranças, identificar essas lideranças. E uma coisa interessante dessas organizações horizontais é que o líder do círculo, ele reveza de tempos em tempos, é colocado em votação. Então, ou seja, todo mundo tem sua voz. Essa é a maneira, esse é o ingrediente que eles têm lá para não fomentar muito aquele cara, sou eu sou o líder. Sempre alguém vai ter uma voz como líder ali. Então, a minha consideração final é o seguinte, o RH vai ter muito trabalho numa organização horizontal junto com as lideranças, é isso. Boa, excelente. Eu concordo com a opinião de vocês todas aqui também, os pontos que vocês colocaram. Eu acho que, né, sendo holocrático, sendo hierárquico, qualquer tipo de organização, o conceito me parece ser o mesmo. Né? Você tem que ter comunicação, transparência, há pessoas que têm um poder de decisão maior também pela experiência que elas possuem, né, e vice-versa. Então, eu acho que se a gente for juntar aquilo, a essência que é buscada, basicamente é a mesma, né? Que a gente tenta colocar também no dia a dia aí com as nossas equipes, né? Que a gente ensina também, né? Com os cursos que a gente faz, as formações. Então, acho que é basicamente isso. Bom, a gente chega aqui no final, então. Queria agradecer aos monstros sagrados aí. Eu confesso que eu ficaria mais uma hora aqui. Agradecer ao Pedro, ao Michel, ao Alejandro pela participação de vocês. E já dando um spoiler, né, na semana que vem a gente tem mais um tema aí polêmico, onde a gente vai discutir e colocar aí os nossos pontos de vista. Você que está ouvindo pode colocar aí suas opiniões também, seus pontos de vista, a gente vai ter o maior prazer aí para poder saber também, né, das experiências que vocês têm, e a gente vai caminhando assim. Obrigado aí pela participação, gente. Uma boa tarde. Valeu, pessoal. Bom dia. Pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Você ouviu o podcast dos 4 Elementos. Fique ligado que na semana que vem tem mais. Até lá!